Terceiro log. Mostra virtual de matemática. Nós, alunos do terceiro ano de Logística integrado ao ensino médio da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, esse ano, em decorrência da pandemia de coronavírus, estamos realizando a nossa amostra de forma virtual. Desejamos que você, integrante da comunidade escolar, goste do nosso trabalho, cujo tema é Monumentos pelo Mundo e a Matemática Envolvida. Esperamos que todos estejam bem e que continuem assim. Se cuidem e cuidem de seus próximos. Hashtag fique em casa se puder. Mapa. Tour pelos monumentos. América do Sul, Cristo Redentor. Contexto histórico do Cristo Redentor. O Cristo Redentor está localizado no Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, e foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. O desenho final do monumento é de autoria do artista plástico Carlos Oswald, e a execução da escultura é responsabilidade do estatuário francês Paul Landowski. O monumento é o símbolo que zela pela beleza do Rio de Janeiro. É um espetáculo composto pela natureza. Erguido em concreto armado, o monumento é revestido de um mosaico de pedra-sabão. Em 2007, foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo. É um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Algumas curiosidades sobre o Cristo Redentor. O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas em Paris, na França. O corpo de Cristo foi feito de pedra-sabão, que foi cortado em milhares de triângulos. Eles foram colocados à mão sobre um tecido e depois aplicados na estátua por pastilheiros. A pedra-sabão foi escolhida como material, pois era resistente à erosão e encontrada em grande abundância no país. O interior é composto por 12 platôs, ligados por escadarias, formando andares que se abrem nos braços e na cabeça. O monumento está preparado para resistir a ventos de até 250 km por hora. Elementos matemáticos. O Cristo Redentor tem 38 metros de altura, que equivale a um edifício de cerca de 13 andares. Assim sendo, 30 metros de monumento e 8 metros de pedestal e possui 28 metros de largura. Cada braço, a área de 88 metros quadrados e o pé mede 1,35 metros. Seu coração mede 1,30 metros. Seu peso é de 1.145 toneladas, sendo que somente a cabeça pesa 30 toneladas. O Cristo Redentor está localizado a 710 metros acima do nível do mar. A simetria é uma característica do Cristo Redentor. Agora vamos para a América Central, Templo de Kukulcán. Contexto histórico. Segundo estudos, o Templo Maia de Kukulcán foi construído no ano de 452 aproximadamente e está localizado no México em uma região chamada de Chichén Itzá. O templo foi usado por 3 diferentes povos, os maias, os astecas e os toltecas. Há especulações que dizem que as civilizações deixaram a ruína devido às secas e ao solo esgotado. Todavia, não foi comprovado o motivo exato. Nos dias atuais, a cidade arqueológica recebe cerca de 1,2 milhões de turistas por ano, pois todos que vão ao México fazem questão de dar uma passada por lá, seja de carro próprio ou com ônibus de excursão. Algumas curiosidades sobre esse templo. Em 1988, a cidade foi declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O templo é considerado como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. O território que conhecemos é aproximadamente de 5 quilômetros quadrados, e se estima que sua extensão é de mais de 25 quilômetros quadrados.
tendo muito mais coisa para descobrir sobre a cultura maia. A cidade de Chichén Itzá foi um dos centros culturais mais importantes da região. Chichén Itzá pode se traduzir como a cidade dos bruxos d'água. Kukulcán representa um dos eventos anuais mais importantes da cultura maia, evento que toma lugar na Zona Norte, um fenômeno de luz e sombra. Esse grande acontecimento para os maias representa o favor de Kukulcán para fertilizar a terra e se crer que representa a descida ao submundo. Os elementos matemáticos. Geometria. 7 triângulos isósceles de luz invertidos, resultantes das sombras projetadas das 9 plataformas do edifício durante o pôr do sol. Para ver o fenômeno, conhecido como descida de Kukulcán, é necessário acompanhar o equinócio de primavera e outono, quando o sol incide na linha do Equador. Além disso, é uma pirâmide de base quadrada. Calendário Ra. 4 escadarias levam ao topo do templo. Cada escada possui 91 degraus e um na parte superior. Logo, 365, representando os dias do ano. Além disso, cada um dos lados alinha-se com um dos pontos cardeais, e os 52 painéis esculpidos em suas paredes são uma referência aos 52 anos do ciclo de destruição e reconstrução do mundo, segundo a tradição maia. Agora nossa viagem parte para a América do Norte. Getaway Art. Contexto histórico. Se localiza em São Luís, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, e foi inaugurada no ano de 1963. O mais alto monumento nacional da América é um lendário triunfo da engenharia, projetado pelo arquiteto finlandês Eero Saarinen. Como parte do Jefferson National Expansion Memorial, o Getaway Arc serve para comemorar as conquistas dos pioneiros do século XIX, em direção ao oeste e celebrar o papel da cidade como o portal para o oeste. Algumas curiosidades. Com 200 metros de altura, o Getaway Arc é o mais alto monumento em solo norte-americano. Teve o custo total de 13 milhões de dólares. Comemorou seu aniversário de 50 anos em 2015. Dentro do arco há um museu, um cinema que passa filmes educativos, uma loja de presentes e outra de comida gourmet. Desde a sua conclusão, o arco tem sido objeto de várias melhorias, incluindo holofotes iluminantes. Para ir para o topo do arco, os passageiros entram em uma cápsula que possui 5 lugares. Alguns elementos matemáticos. Com um cabo flexível homogêneo suspenso em equilíbrio, pode assumir a forma de 2 operações matemáticas, como a equação catenária e a equação da parábola. A equação catenária é considerada com uma figura de equilíbrio de um fio pesado e flexível de maneira homogênea, suspenso por seus extremos a 2 pontos. O comprimento do arco é representado a partir do ponto mais baixo, proporcional à tangente trigonométrica do ângulo, que é a tangente à curva no outra extremidade do arco, com o arco faz com a horizontal. Agora partimos da América do Norte para a Europa. Catedral de Notre-Dame. Contexto histórico. Se localiza na Praça Pravis, Ilha de la Cité, uma pequena ilha situada no meio do rio Sena. A construção da Catedral de Notre-Dame de Paris foi iniciada no ano de 1163. A obra foi dedicada à mãe de Jesus Cristo, Maria, de quem se originou o nome Notre-Dame, que em português significa Nossa Senhora. A estrutura, em estilo gótico, é considerada uma das mais tradicionais e antigas da capital francesa. A catedral foi uma resposta à busca da renovação da dignidade na capital da França. Curiosidades. A igreja foi destruída praticamente durante a Revolução Francesa, e o escritor Victor Hugo lançou uma campanha para restaurar a igreja.
O mesmo Victor Hugo é autor do livro Corcunda de Notre Dame, onde temos um corcunda que mora e trabalha na torre da Catedral Notre Dame de Paris e se apaixona por Esmeralda, uma cigana. A igreja foi palco de beatificação de Joana d'Arc, importante figura na Guerra dos 100 Anos. Em 2019, a icônica catedral teve um incêndio e segue hoje o processo de restauro e reconstrução. Alguns elementos matemáticos da Catedral de Notre Dame. A arquitetura, frequentemente, tem um vínculo forte com a matemática. Há algumas proporções que tendemos a achar mais belas que outras. Por exemplo, a chamada de razão dourada ou proporção áurea. É uma proporção encontrada em diversos elementos. A razão áurea foi mencionada pela primeira vez pelo matemático Euclides, em sua publicação chamada de Elementos de Euclides, há 2.300 anos. Imagine uma situação como a da imagem ao lado, em que uma linha foi dividida em dois pedaços com comprimentos A e B. Se a divisão de A por B der o mesmo resultado que a divisão do comprimento total A mais B por A, então esta linha está respeitando a razão áurea. Seguindo essa relação, o resultado dessa divisão é um número com valor aproximado de 1,6180. Essa razão áurea pode ser encontrada também em diversas obras de arquiteturas, como a Catedral de Notre Dame. As medidas da fachada da catedral seguem essa mesma proporção. Agora, partimos para a África. Pirâmides de Gizé. Contexto histórico das pirâmides de Gizé. Seu ano de construção é incerto, mas alguns dizem que sua construção foi aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. Está localizada no Egito, na margem oeste do rio Nilo, no Planalto de Gizé. As pirâmides de Gizé tinham como finalidade servir como mausoléu para seus faraós. A maioria delas foi destinada para guardar o corpo de Kelps, a mediana foi construída para seu filho Kefren e, por fim, para o neto Miquerinos. Algumas curiosidades dessas pirâmides. Existem duas teorias em relação à construção das pirâmides e como os blocos foram colocados lá. A primeira diz que foram construídos usando compostos muito comuns da época, como cal, salitre e areia. Com isso, era feita uma massa e colocada em moldes de madeira. Já a segunda teoria sugere que os egípcios tinham a habilidade na extração e movimentação de grandes blocos de granito. Além das três principais pirâmides, há três menores, onde foram destinadas para guardarem o corpo de suas esposas. A primeira medição das pirâmides foi realizada por Tales de Mileto, em uma de suas viagens para o Egito. A partir desse cálculo, ele desenvolveu o Teorema de Tales, e também levou a ideia da geometria para a Grécia. Alguns elementos matemáticos. A maior pirâmide mede 150 metros, a segunda maior, 136 metros, e a menor, 62 metros. As pirâmides de Gizé são do tipo quadrangular, e uma pirâmide quadrangular possui uma base quadrada, 4 faces e 5 vértices. Outras características de uma pirâmide são: base. A base da pirâmide é a região plana poligonal sobre a qual se apoia a pirâmide. Vértice. O vértice da pirâmide é o ponto isolado V, mais distante da base da pirâmide. Centro da base da pirâmide. Quando a pirâmide é regular, o centro é o ponto de intersecção das bissectrizes dos ângulos internos do polígono da base. E eixo. Quando a pirâmide é regular, o eixo da pirâmide é o segmento que une o vértice com o centro da base. O eixo está representado pelo segmento VA. Agora partimos para a Ásia, para a Tokyo Tower. Contexto histórico. Em 1958, foi construído o maior símbolo de ascensão japonesa,
a Tokyo Tower, ou em português, Torre de Tóquio. Localizada no bairro de Minato, a torre tem 333 metros de altura. Foi considerada por muito tempo a maior estrutura de aço autossustentável do mundo. Teve como inspiração a Torre Eiffel, superando sua altura de 320 metros. As primeiras equipes de engenheiros pretendiam elaborar um projeto mais audacioso, capaz de destacar a tecnologia japonesa em meio às potências mundiais. A torre é um monumento cujo significado é simbolizar sua ascendência como uma potência econômica global. Algumas curiosidades sobre a Tokyo Tower. O Museu de Cera da Torre de Tóquio, aberto em 1970, exibe esculturas de cera importadas de Londres. A Torre de Tóquio possui duas plataformas de observação, o Observatório Principal e o Observatório Especial. Ambos oferecem uma visão de 360 graus de Tóquio. A Torre de Tóquio requer um total de 28 mil litros de tinta para pintar completamente a estrutura de branco e laranja internacional, em conformidade com as normas de segurança aérea. A Torre de Tóquio possui dois mascotes, chamados Nopon. São dois irmãos, o mais velho vestindo macacão azul e o mais novo vestindo macacão vermelho. Agora, alguns elementos matemáticos da Tokyo Tower. Na Torre de Tóquio, podemos analisar como elementos matemáticos sua estrutura, que é composta por triângulos, sua base é formada por quadrados. Na parte superior, é possível visualizar um retângulo e, ao longo da estrutura, vai afinando. O espaçamento entre as pernas da torre é de 88 metros. É uma torre de rádio do tipo treliça, com torres de observação a 125 metros acima do solo, cerca de mais ou menos 150 metros acima do nível do mar, e 223,55 metros, que é cerca de mais ou menos 250 metros acima do nível do mar. Agora, partimos da Ásia para a Oceania, na Ópera de Sydney. Contexto histórico. A Ópera de Sydney, ou Opera House Sydney, está localizada na cidade de Sydney, Austrália. Em 1959, as obras começaram sob o comando do arquiteto John Hutton, que abandonou a obra em 1966. Mas, mesmo assim, a obra foi entregue por um grupo de arquitetos em 1973. Em 2007, foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. Algumas curiosidades. Aberta à visitação 363 dias por ano. Fecha apenas no dia de Natal e Sexta-feira Santa. As performances na Opera House têm uma audiência média anual de 2 milhões de pessoas, e mais de 200 mil pessoas por ano participam das visitas guiadas. A Opera House recebe mais de 3 mil eventos por ano. O prédio tem 6.225 metros quadrados de vidros especiais, todos trazidos da França. O orçamento estimado para a construção da obra foi de 7 milhões de dólares australianos. No entanto, o custo final da obra foi de aproximadamente 100 milhões de dólares australianos. Alguns elementos matemáticos. A estrutura da Ópera de Sydney tem cerca de 100 divisões e seu maior auditório tem capacidade para 2.690 pessoas sentadas. Cobre uma área de 18 metros quadrados do terreno. Tem 183 metros de comprimento e 120 de largura na parte mais ampla. É suportada em 588 pilares de concreto a 25 metros abaixo do nível do mar. É uma estrutura formada por várias conchas de concreto pré-moldado e são compostas de seções de 75,2 de raio, formando a cobertura do teatro. E essas são feitas por painéis de concretos pré-moldados, suportados por nervuras de concreto que são cobertas por 1.056.006 azulejos, que à distância parecem uniformemente brancos. Na Ópera de Sydney foi encontrada a geometria. As conchas são como uma parábola. É usado a fractal, estrutura geométrica complexa, cujas propriedades, em geral, repetem-se em qualquer escala.
Obrigado pela sua maravilhosa atenção.